Graça e paz, meus irmãos. Hoje é 1º de agosto do ano 2021. Hoje é domingo. Eu quero deixar o versículo Mateus 24:14, que diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E este evangelho do reino, preste atenção, este evangelho do reino, não está dizendo este evangelho da graça. E este evangelho do reino, ele será pregado em todo o mundo, ou seja, após o arrebatamento da igreja, durante a grande tribulação, Deus então ele levanta 144 mil judeus, Apocalipse capítulo 7, versículo 4, deixa claro lá, são judeus, a Bíblia se interpreta. Então Deus levanta 144 mil judeus para evangelizar gentios em todo o mundo durante a grande tribulação. Por isso que é o evangelho do reino. Por quê? Porque eles vão estar evangelizando o mundo pós-arrebatamento. Então a tarefa de pregar o evangelho do reino não é tarefa da igreja, porque a igreja não estará aqui na grande tribulação. A igreja sai no arrebatamento pré-tribulacionista. O evangelho da graça, ele é pregado pela igreja hoje. Salmos 147, versículo 15. Em todo mundo hoje já foi pregado o evangelho da graça, através da internet, através dos meios de comunicação hoje, todo mundo já ouviu o evangelho da graça. Mas, como o nosso Deus, ele não fica sem testemunho no mundo, após a saída da igreja, após cessar-se a pregação da igreja, o que Deus faz? Deus, na sua graça e na sua misericórdia, ele levanta 144 mil judeus para pregar o evangelho do reino durante a grande tribulação. Qual que é a mensagem dos 144 mil? Eles vão estar dizendo ao mundo: vocês têm que se arrepender, porque vai ser implantado o reino teocrático. Jesus volta em Jerusalém no final da tribulação e ele estabelece o reino. Por isso que é o evangelho do reino. Deus, ele é misericordioso. A igreja sai, cessa-se a voz da igreja, inicia-se a voz dos 144 mil judeus durante a tribulação. Eles vão evangelizar os gentios durante a grande tribulação em todo o mundo. E os que se converterem durante a grande tribulação vão entrar no reino teocrático. Por isso que eles têm que se converter ao evangelho do reino. É o mesmo evangelho, só que as estágios é diferente. Hoje o estágio do evangelho, hoje é o evangelho da graça, mas na grande tribulação é o evangelho do reino. Não é tarefa da igreja evangelizar o mundo. O evangelho do reino será pregado pelos 144 mil judeus. Deus ainda levanta 2 testemunhas no Muro das Lamentações. Para quê? Para pregar o evangelho do reino para os judeus. A missão das 2 testemunhas é convencer judeus no Muro das Lamentações de que Jesus é o Messias. Por quê? Porque eles vão estar sendo enganados pelo anticristo, pelo falso Messias. As 2 testemunhas de Apocalipse 11, elas representam a lei e os profetas. É fácil de você saber quem é as 2 testemunhas. É só você pegar o livro do Apocalipse capítulo 11 e comparar o ministério das 2 testemunhas com o ministério de Elias e Moisés. Vai ficar claro lá que as 2 testemunhas é Elias e Moisés. Alguns dizem que é Enoque, mas eu não creio que é Enoque, porque Enoque ele não era profeta. Enoque não era profeta. Enoque também não representava a lei. Então as 2 testemunhas, Elias e Moisés, Elias representa os profetas e Moisés representa a lei. A missão então das 2 testemunhas durante a tribulação, ali no Muro das Lamentações, é convencer os judeus de que Jesus é o Messias, porque eles vão estar sendo enganados pelo anticristo. E ainda no finalzinho, conforme o Apocalipse 14, irmão, Deus é maravilhoso. Deus ele não fica sem testemunho no mundo. Deus ele quer que todos se salvem.
e venha o conhecimento da verdade. Depois que cessar então o ministério das duas testemunhas do Apocalipse e dos 144.000, então Deus faz o quê? Ele levanta anjos para pregar o evangelho eterno. Isso está escrito no Apocalipse. No Apocalipse de número 14, no versículo 6, já quase no final da tribulação, Deus levanta anjos para pregar o evangelho eterno. Então, está muito fácil agora. Eu quero que você pense nisso, quero que você medite nisso, você que é pós-tribulacionista. Está muito fácil agora de entender as coisas. Se a igreja, ela vai estar passando pela grande tribulação, como ensina os pós-tribulacionistas, então por que Deus então vai levantar 144.000 judeus para pregar o evangelho do reino? Deus ainda vai levantar duas testemunhas para pregar a judeus no Muro das Lamentações, e Deus ainda vai levantar anjos para pregar durante a tribulação. Por que então? Se a igreja está na terra, então seria o papel da igreja. Se os pós-tribulacionistas estão dizendo que a igreja vai estar na terra durante a tribulação, então por quê? Por que se faz necessário então 144.000 judeus para pregar o evangelho do reino, duas testemunhas para pregar aos judeus em Jerusalém, no Muro das Lamentações, e ainda anjos para pregar o evangelho eterno? É para você pensar, meu irmão. Eu tenho certeza que os pós-tribulacionistas não vão ter resposta para isso. Eles vão inventar uma outra coisa aí, para distorcer isso aí. Então Deus, ele não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Deus, ele não fica sem testemunha no mundo. A igreja cessa a sua pregação. A igreja cessa a sua voz no arrebatamento pré-tribulacionista. Mas durante a tribulação, haverá salvação. Como Deus não tem mais a igreja na terra, que ele já levou a igreja no arrebatamento pré-tribulacionista, então ele vai levantar os 144.000 judeus para evangelizar gentios nos quatro cantos da terra. Deus levanta as duas testemunhas para evangelizar os judeus no Muro das Lamentações, para convencer os judeus de que Jesus é o Messias. E ainda no finalzinho, Deus, na sua misericórdia, ele levanta os anjos para pregar o evangelho eterno. Então é para você que é pós-tribulacionista, para você pensar, se a igreja está aqui na terra durante a tribulação, como ensina os pós-tribulacionistas, então a missão de evangelizar o mundo durante a tribulação é da igreja, e não dos 144.000, e não das duas testemunhas, e nem dos anjos. Se a igreja, olha aqui que coisa interessante, se a igreja estará aqui na grande tribulação, como ensina os pós-tribulacionistas, então o livro do Apocalipse, ele não falava de 144.000, ele não falava de duas testemunhas, e nem falava de anjos que vão estar pregando o evangelho durante a tribulação. Meus irmãos, é simples de entender. Deus, ele não é Deus de confusão. A igreja não estará aqui durante a tribulação. Para terminar, para você que é pós-tribulacionista, refletir nisso. Se a igreja está aqui na grande tribulação, como ensina vocês, pós-tribulacionistas, então o livro do Apocalipse, ele não poderia falar de 144.000 judeus, ele não poderia estar falando de duas testemunhas e nem de anjos pregando o evangelho. É simples de entender. Por que então que haverá 144.000, haverá duas testemunhas e os anjos? Porque a voz da igreja, ela cessa no arrebatamento pré-tribulacionista, e Deus, ele não fica sem testemunha no mundo. Ele estará usando os 144.000 para pregar o evangelho do reino para os gentios nos quatro cantos da terra. Deus estará usando as duas testemunhas para pregar aos judeus no Muro das Lamentações. A missão das duas testemunhas é convencer os judeus de que Jesus é o Messias. As duas testemunhas representam a lei e os profetas. E Deus ainda usa os anjos no final da tribulação para que ninguém possa ter desculpa diante de Deus que não ouviu a pregação do evangelho. Hoje a igreja prega o evangelho da graça, que já foi pregado no mundo todo. Salmos 147, versículo 15. Ali é pura internet. A Bíblia fala da internet. Salmo 147, versículo 15.
através do YouTube, através da pregação, o mundo todo já foi evangelizado. No arrebatamento pré-tribulacionista, cessa-se então a voz dos Maranata, cessa-se então a voz da igreja. Então Deus levanta 144 mil judeus, as duas testemunhas e os anjos para pregar o evangelho do reino durante a grande tribulação. Que Deus em Cristo abençoe a todos, tenham todos um ótimo domingo na presença do Pai Celestial. Amém.